Brasil, olá você que está aí de volta escutando mais um episódio do podcast do Não Conto Calorias. Hoje é segunda-feira, não é dia de começar uma nova dieta maluca, e sim de ouvir os episódios aqui do podcast. Muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está escutando. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro e que, com certeza, se você chegou no Não Conto Calorias e ficou, e assim como em outros Instagrams e blogs e sites de outros nutricionistas, é também um assunto que te interessa muito, que hoje a gente vai falar sobre comportamento alimentar, que é a coisa que está aí meio que na boca da galera. Tá na moda falar de comportamento alimentar, inclusive isso até é um pouco prejudicial, a gente vai falar um pouco disso, mas eu queria falar sobre o que é comportamento alimentar, o que é comportamento, o que define as nossas escolhas, o que faz, o que pensa, o que estuda uma pessoa que trabalha com isso. Então, eu chamei um grande currículo, que eu vou começar e no final eu falo o nome, porque é grande mesmo. Bem, é ele, mais um homem aqui, que chega de uma mulherzada danada. Não, pelo amor de Deus, vamos chamar os homens. Ele é nutricionista, formado pela USP, mestre em nutrição humana aplicada, pela USP também, não vou falar todos, que é grande. Doutorando em nutrição e saúde pública, pela USP, pela Faculdade de Saúde Pública. Ele é pesquisador e atualmente quer saber mais sobre influência de perfis fitness de Instagram sobre as nossas escolhas alimentares. É docente de graduação e pós-graduação em nutrição desde 2017, sendo professor de psicologia aplicada ao comportamento alimentar. E seu enfoque clínico se dá nas abordagens de mudança de comportamento como ferramenta para desenvolvimento de uma relação mais saudável entre pessoas e a comida. Organizou e foi coautor do excelente livro que eu tenho, Ciência do Comportamento Alimentar, que foi lançado ano passado, 2021. Estou aqui com o César Moraes. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para falar desse tema aí que eu sou suspeito a falar, né? Que eu gosto bastante. Bem, então todo mundo já entendeu que você é o cara do comportamento alimentar aí, né? Estuda bastante. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é comportamento e o que é comportamento alimentar. Existe, assim, uma definição? Como que você explica quando alguém te pergunta o que o nutricionista que trabalha nessa área faz? Como que você explica isso tudo, assim, para as pessoas? Para definir comportamento primeiro, né, a gente tem que entender qual que é o cenário do comportamento na psicologia, né? Não tem como a gente não passar pela psicologia, porque a gente acaba bebendo muito nessa ciência, né, para entender o que é o comportamento e o comportamento alimentar. O comportamento, ele tem uma definição muito variada, inclusive essa variação depende da escola da psicologia, que você adota ali para definir comportamento, né? A nossa perspectiva, ela é muito próxima da análise do comportamento, né, que é o behaviorismo, né, que é o behaviorismo do Skinner. Enfim, mas o que é o comportamento? O comportamento, né, pegando essa linha de definição, o comportamento vocês podem pensar como um grande evento, é um eventão grande, né? Pensa lá num show. E aí esse show, ele tem uma série de bastidores, né? Tem muitos bastidores para que esse show possa acontecer, para aquela apresentação lá do músico que você gosta, né, aconteça. Então, o comportamento é esse grande evento. E o que tem, o que compõe esse evento? Que são os bastidores, né? Eu tenho antecedentes, que são estímulos, né? São vários estímulos que estão no ambiente, né? Enfim, cores, sabor, cores, né? Cheiros, pessoas lá naquele momento. Existem também elementos internos que podem ser considerados como antecedentes, né? Então, o estado de humor da pessoa, né? Alterações mesmo fisiológicas dessa pessoa, né? Aí eu tenho a resposta, que é o que a pessoa faz a partir desses estímulos, e depois eu tenho uma consequência. A consequência, a resposta, uma vez que ela é feita, né? Então, quando eu penso na definição assim, muito clássica de comportamento, ele é esse grande evento que está no meio, né, de um antecedente, do estímulo, e de uma consequência. Então, para que eu mantenha comportamentos, para que eu aumente a frequência deles, né, eu sempre preciso ter alguma coisa trazendo consequências ali. E essas consequências, elas vão aumentar, possivelmente, né, a frequência do comportamento. Então, essa definição do comportamento é muito interessante, porque ela também faz a gente entender o quão extenso é a ideia de comportamento, né? Então, tem uma parte do comportamento que pode ser explicada por um componente genético, uma parte pela minha interação com o mundo, né, aqui enquanto eu vivo, e outra parte também é explicada pela cultura. E a cultura, na verdade, amarra tudo isso, né? E o que é o comportamento alimentar? O que é, assim, a pessoa, então,
que o nutricionista que fala que trabalha ou que trabalha com comportamento alimentar, assim, porque é o que você falou, ele bebe muito na água da psicologia, mas não necessariamente, né, você precisa ter uma graduação em psicologia, até porque, né, você pode estudar, comprar livro, etc., mas que o que faz na prática esse nutricionista, ele fica só conversando de comportamento na consulta, como é que é? Que é? Então, essa dúvida é muito grande, inclusive quem se diz, né, trabalhar com comportamento, né? As pessoas, enfim, que acabam se aventurando sem ter uma intimidade muito grande. O comportamento alimentar, né, ele é um recorte desse comportamento que eu acabei de explicar para vocês, né? É como se fosse é um tipo de comportamento, né, o comportamento alimentar. E aí é uma que a gente chama de classe, né? É uma classe comportamental. Então, o comportamento alimentar é uma pequena classe de todos os comportamentos que a gente pode estabelecer no ambiente. E aí, em particular, o comportamento alimentar, né, ele está muito vinculado a todo o contexto, ele considera todo o contexto em que minhas refeições acontecem, em que minhas respostas comportamentais acontecem, né? Então, quando eu quero estudar e trabalhar com comportamento alimentar, eu vou buscar entender muitos contextos em que acontecem as refeições. Então, eu quero saber o que estimulou o paciente a comer daquela forma, o que aconteceu antes, de onde ele veio? Ele veio de uma reunião estressante antes de comer aquele pedaço de bolo, né? Qual era o estado interno de jejum dele, né? Qual é a linha de base dele em relação a emoções, né? Naquela situação de trabalho que ele se encontra naquele momento. Então, quais são esses antecedentes? E aí, quais são as consequências a partir dele ter comido lá a fatia de bolo? Né? O que ele sente? Ele sente prazer pelo sabor? Ele sente culpa, né? Quais são as consequências aí advindas de comer aquilo que ele comeu? Então, o comportamento alimentar é esse recorte do comportamento, né? Mas vocês podem enxergar como um grande evento também, um eventão. Né? Um evento que também está inserido aí nessa ideia de antecedentes e consequências, né? Sim, e também considerar a parte biológica da alimentação, né? Assim, que eu falo, a nutrição aplicada, porque eu acho que tem gente também que pensa que é super separado, que a gente não considera proteína, carboidrato, lipídio, efeito, sei lá, de saciedade da comida no corpo, né? Eu acho que tem Uhum. tem uma coisa meio perdida aí também, né? Tem, é muito comum a galera que estuda comportamento acharem que você não vai lidar estudar comportamento ou atender segundo o comportamento, né, considerando o comportamento, não é considerar os aspectos biológicos, né, do ser humano e da alimentação, né? Uhum. Esse é um equívoco muito grande, porque quando eu falo para vocês que vários são os estímulos para que eu como o que eu como, né, várias são as consequências, essas coisas tramitam também, elas acontecem, né, porque existe uma série de processos fisiológicos também, né? Neuroquímicos também, processos cerebrais que ditam essas relações que eu tenho com o ambiente, né? Então, Uhum. resumindo numa frase, que é comportamento alimentar, né? É considerar o momento de refeição e os seus contextos, né? O contexto da refeição. Tá, São os perfeito. bastidores, a gente tem que entender esses bastidores, né? Quais são eles? Tá. Você falou aí né, a gente falou que tem essa parte também biológica que rege o nosso comportamento, né, rege não, mas participa dessa regência. Enfim, existe essa ideia super difundida de que para você comer bem, para você ter saúde, que significa para você emagrecer para muita gente, basta ter força de vontade. Mas você acabou de me falar, basicamente, que escolhas alimentares dependem de de várias coisas, né? O que define as nossas escolhas alimentares? Existe isso de força de vontade mesmo? Ou é lorota enfim, para vender no Instagram? Isso é muito, assim, respondendo bem diretamente, é muito lorota, né? Para vender no Instagram, mas essa lorota, ela não é por acaso, né? Sempre existiu um grupo de pesquisas que tentou entender um pouco melhor essa ideia de autocontrole, né? Uhum, O autocontrole e se vocês pensarem em autocontrole, vocês podem pensar também em força de vontade, tá? São coisas que são avaliadas juntas. E o que é o autocontrole, né? Nessa ideia que a gente conhece. Não, é só eu me segurar aqui que eu não vou mais comer tanto doce fecha a boca. como eu estava comendo antes. Só fechar a boca, né? O que é isso, né? É uma tentativa de inibição. Então, é um controle inibitório que chama, né? E quando a gente funciona dessa forma, né? Quando eu tento, então, mudar comportamento pelo autocontrole, eu vou acessar muito áreas cerebrais, né, que são rapidamente desligadas quando eu vou fazer atividades muito mais complexas. Então, por Uhum. exemplo, quando eu tento me inibir a comer alguma coisa, né, porque lá eu tô com medo de engordar, por exemplo, né, qual que é o tipo de mecanismo que a gente usa? A gente usa lá o córtex pré-frontal.
o córtex pré-frontal, em qualquer situação de estresse, ele é o primeiro a ser desligado, né? Quando a gente se coloca lá numa situação de estresse. Que situação de estresse que é essa, né? Um jejum muito, muito importante, uma situação de estresse mesmo emocional, né? Uma desregulação emocional que você vivencia. Então, assim, a tentativa de mudar a alimentação por este autocontrole, né? Acaba sendo muito... uma efetividade muito baixa, né? Porque, assim, é um mecanismo fisiológico, olha só como as coisas estão relacionadas, né? É um mecanismo fisiológico que se associa ao nosso ambiente, um ambiente que pode ter estressores ou não, né? E aí essa associação faz com que eu tenho um mecanismo que decorre disso, que faz eu não ser muito efetivo, né? Em mudar comportamento quando eu tento quando eu tento caminhar por esse autocontrole. Sim. Então, é uma coisa, quanto mais a gente se controla, no final das contas, né, maior é o descontrole. Maior a fosse resumir, frustração, né? e a consequência pode ser uma frustração muito grande, né? Sim. Já trazendo até para essa definição de comportamento alimentar que a gente fez, né? Então, qual que é o caminho, né? Será que é esse, né, do autocontrole, né? É essa pergunta que a gente se faz, né? Sempre. Então, mas aí é o que a gente também, por um outro lado, tenta explicar que você não se controlar não quer dizer você ligar o foda-se, né? Porque também não é esse o caminho, é fazer escolhas, né? E entender as escolhas, acho que esse que é o ponto principal, né? Que é o que você falou lá no começo, assim, né? Bem... Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Então agora eu não tenho que me controlar, então eu vou comer lá o pote de doce de leite inteiro, né? Então é isso que você está me dizendo, né? Então não é nada disso. Na verdade, quando a gente pensa na alternativa ao autocontrole, qual é o nome dela, né? É o que é chamado de autorregulação. E o que é autorregulação, né? É um conjunto de habilidades que você desenvolve, e isso vai também tramitar pelo cérebro, né? Tudo isso acontece no cérebro também, né? A partir da interação com o ambiente. E aí, na verdade, os mecanismos que eu sensibilizo nesse momento, né, não são mais os de autocontrole daquela região lá do córtex, né, pré-frontal, mas, na verdade, é a ativação de mecanismos de recompensa que são interessantes para mim naquele momento e que me possibilitam no futuro, né, me engajar mais no comportamento. Então, assim, tem até áreas do cérebro também muito relacionadas a esse engajamento presente. Mas o que eu preciso fazer para ter essa possibilidade de notar o benefício daquela ação que eu estou fazendo no presente, né? Eu tenho que estar atento ao momento presente. Sim. E repetir, né? Muitas vezes. Repetir. Né? Se você tem esse benefício, se você passa a notar esse benefício no momento presente da escolha que você faz, né? Eu tenho muito mais chance de repetir isso no médio e longo prazo. Então, isso acaba acontecendo com muito mais chances, né? É como se o cérebro lembrasse, tipo assim, lembra daquela sensação boa que você teve? Que tal tentar de novo? E aí você vai lá. É tipo exercício físico, né? Às vezes você fica meio ligado tipo na parte chata, mas aí você começa a perceber, nossa, meu sono melhora, nossa, eu tô mais feliz. Aí, no outro dia você tá com preguiça, mas você fala, não, eu vou, porque, na verdade, é seu cérebro te lembrando, né? Ou, vai lá, lembra que foi bom? E aí, aí as pessoas pensam que é uma coisa automática, mas não é, né? É um treino, né? Não, é um treino, É assim, é como se você desse um passo para trás, né? E aí, nesse passo para trás, eu identifico o que está sendo muito racional da minha parte, que é como se eu estivesse ali querendo contar caloria, né? Me privar de certo alimento ali, de um doce, né? E aí eu dou um passo para trás e também começo a entender quando que eu estou comendo também demais por conta de emoções. E aí, o que eu quero com esse passo para trás? Né? É chegar num caminho do meio. É uma mente sábia. Eu quero alcançar uma mente sábia, que é uma mente que, se eu estou ali se eu estou sendo estimulado por certas emoções, ou se eu estou racionalizando demais, né? É uma mente que me permite olhar para isso com bastante atenção e com serenidade, e a partir disso decidir se eu quero comer pela emoção ou não, se eu quero comer pela racionalidade, né? Sim. Então é um caminho do meio. Tá. Isso não tem lugar no cérebro. Uma coisa que nem estava aqui no roteiro, mas me lembrou que há muito tempo atrás eu li aquele livro do Poder do Hábito. Li, não ele inteiro, eu li só tem uma parte porque eu achei ele meio chato. Mas tem uma parte do livro, você leu esse livro? Eu li uma parte, eu também achei meio chato uma Então... outra parte. Eu vi para onde ele estava caminhando, eu parei. Mas eu vou Exato, é uma coisa depois. muito business, assim. Mas tem uma parte que eu lembro que na época me marcou muito, porque ele falava justamente disso, mas ele chamava de recompensa, o gatilho, o comportamento e a recompensa, né? Que era isso, assim, o cara que ia comprar um donuts todo dia, daí ele mudou a recompensa e o cara parou de comprar o donuts. E aquilo para mim fez um grande sentido, porque eu falei, gente, no final das contas é isso. E eu lembro que na época eu fumava, eu era fumante. E eu tinha decidido parar de fumar e ficar pensando nisso
me ajudou muito, porque todo dia eu lembro que eu acordava e falava assim, no final do dia eu vou perceber como que foi meu dia sem cigarro. Daí eu ficava fazendo notas mentais, assim, Uhum, isso. E aí, quando me dava vontade de fumar, eu falava, não, porque, então, no final das contas, era o meu cérebro me lembrando daquela sensação boa, que é uma recompensa que substituiu aquela que o cigarro dava. Meio que isso, né? Porque o cigarro, a questão é o vício, que é diferente da comida, que não tem vício, uhum. né? Mas Tem alguns mecanismos, a ideia é assim, meio que parecidos parecida, né? comportamentais, Uhum. comportamentais é parecido, mas o cigarro realmente tem a É, substância que gera sim. dependência. Comida não, né? Mas da parte do comportamento, no final das contas, é essa história, né? Do tipo, Uhum, olha como é bom comer sem ficar cheio. Aí no outro dia você não se sim. entope aquele pratão, porque você fala, nossa, eu lembro que ontem eu saí da mesa tão bem, deixa eu tentar de novo. E aí até que Uhum, entra no modo meio que até automático, né, para a pessoa, é meio fica uma coisa mais uhum. natural, né? Sim, mas a ideia é a pessoa, com o tempo, conforme o nutricionista ajuda ela com isso, né? E aí depois a gente até pode falar dos equívocos do comportamento alimentar, né? Nas Uhum, atuações, né? Então é ajudar a pessoa a ser cada vez mais hábil, a dar esses passos para trás e observar a situação com mais atenção. Opa, né? Eu estou aqui sendo muito levado pela emoção agora e eu vou comer assim, né? Ou não. Só o fato da pessoa passar a refletir mais sobre isso já aumenta o poder dela de decisão. E é isso sim, que a gente quer com o paciente, né? Mais autonomia, para sim. que ele saiba quando ele realmente quer comer por emoção e quando ele quer não comer, né? Sim, então, a gente já entra aqui no meu outro questionamento, que a gente estava falando antes de começar, e que estava aqui no roteiro para te perguntar, que, bem, que considerando que uma escolha alimentar é determinada por, né, mil fatores aí, e que ela diz respeito apenas ao indivíduo, digo, tipo, é só a pessoa que pode escolher por ela, né, na maioria das vezes, se é uma pessoa adulta capaz, Uhum. você não fica pensando o quão contraproducente é a nutrição tradicional, do tipo, faz sentido você colocar suas escolhas na mão de uma pessoa que não vai estar lá com você no determinado dia, no determinado horário, tipo, às vezes eu fico numa sensação, gente, aprendemos tudo errado. Sim, super, né? Então, e na verdade, quando a gente pensa nesse cenário, né, da nossa atuação mesmo, a gente vai investigando aí essa ideia de que muitas coisas influenciam a alimentação, a gente também vai entendendo que até é difícil a gente pensar a própria escolha no final das contas, né, como algo tão individual assim. Porque se a gente pensar Hum, nas escolhas das pessoas, né, elas vão acontecer em cenários específicos, né, claro, né, no contexto específico. E esses contextos eles podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da rotina dela, etc. Então, tem muitas coisas, né? Tem muitos gatilhos, vamos falar nesses termos, né? Que são termos sim, mais populares, né? Tem muitos gatilhos que são presentes na vida daquela pessoa porque ela frequenta certos locais, né? E porque ela só pode frequentar aqueles locais. Então, às vezes, uhum, ela não tem acesso a certos alimentos em alguns lugares, né? Ou tem acesso demais a muitos alimentos que são, por exemplo, muito palatáveis, né? E esse tipo de contexto vai facilitar ou dificultar ela ter certas escolhas. Então, esses contextos precisam ser considerados, né? E se a gente pega nossa atuação tradicional, os nutricionistas, eles simplesmente deliberam sem sim, considerar o contexto, né? Eles sim, acabam indicando, prescrevendo, sem considerar contexto nenhum. sim, Então, é só, segue essa listinha aqui, né? Pô, mas como é que a pessoa vai seguir uma lista sem que você ali investigou onde ela poderia fazer aquela refeição, com quem que ela está naquele horário, né? sim, Qual é a histórico dela com aquele alimento, enfim, ela tem alguma coisa que impede ela de comer aquilo, né? Por uma questão mesmo de crenças, né? sim. Então, assim, como é que a gente faria para ter sucesso, né? Se eu continuo assim incidindo nessa mesma prática aí de desconsiderar todo esse contexto que a gente está falando. Uhum, tá. Então, muitas vezes isso aí vai ser na verdade, o grande problema, né, da atuação do nutricionista, quando ele acaba esquecendo de todo o contexto. Sim, e não é, e aí também acho que tem um engano, que tem muita gente que acha que trabalhar com comportamento, ou trabalhar com mudança de hábito, é só respeitar que a pessoa não gosta de banana, e não é isso, né? Porque eu vejo Não. muito isso, sabe? Do tipo assim, ai, vê se não vai colocar na orientação do seu paciente uma coisa que ele não gosta. Gente, isso é o básico, assim, isso é o mínimo que você faz, é perguntar para a pessoa se ela come banana ou mamão, assim. Isso aí, Aham. né? Isso aí todo mundo faz, é outra, a gente está falando de outra história, né? É outra É outra história. porque agora é isso, né? Igual eu falei no começo, tá numa onda aí. A gente tá nesse momento. Que bom, tem muita gente bacana estudando, muita gente falando, mas tem muito surfista amador pegando essa onda,
para, enfim, né, como teve na nutrição esportiva, como teve na funcional, porque eu acho que todas têm o seu valor ali, e teve muita gente tirando a coisa do contexto, assim. Como que você diria para a pessoa, para o paciente, para a pessoa que não é profissional, porque, né, tem muita gente que é paciente que está escutando, tem muito nutricionista, mas muito paciente, para saber se ele está realmente trabalhando com uma pessoa que considera as questões do comportamento alimentar, que estuda, que entende pelo menos o mínimo, ou se ele está numa dietona forjada com o nomezinho de comportamento alimentar, porque é difícil, eu acho, que para a pessoa discernir, né? Não sei se é fácil, assim, para quem é de fora. Qual que é uma Não, não dica é. que você daria, assim, tipo, sei lá se é dica a palavra, você entendeu o que eu quis dizer? Uhum, entendi. Eu acho que assim, se a pessoa quiser buscar alguém que genuinamente trabalhe com comportamento alimentar, primeira coisa, ela vai ter que ver se a pessoa ela segue algum protocolo muito rígido, assim, em relação a planejamento alimentar. Porque quando a pessoa trabalha com comportamento alimentar, ela vai estar muito preocupada em entender qual que é a função daquelas comidas ou daquelas refeições na vida do paciente, né? Então ele vai tentar entender isso de uma maneira muito mais de uma maneira muito mais aberta e vai tender a estimular o paciente a contar mais sobre essas funções que a comida vai assumindo na vida dele, né? Isso a gente pode fazer de um jeito sistemático. E o que as pessoas fazem em geral elas não dão esse tipo de abertura para o paciente, né? Às vezes dão, então são todas coisas que aí vão fazer o paciente, vai ajudar o paciente a identificar quem não trabalha de fato com isso, né? Pessoas que também trabalham com a ideia de comportamento alimentar como se fosse algo muito assim livre, né? Sem que houvesse alguns aprendizados ali que às vezes não vão ser muito confortáveis para o paciente. Então, às vezes a gente vai trabalhar com situações que são menos confortáveis, né? Uhum. E uma pessoa que considera então essas funções todas, essa investigação mais ampla. Né? Trabalhar com comportamento alimentar não é passar a mão na cabeça do paciente, né? Então não tem nada a ver com isso, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Que Muito. o pessoal acha, né? Ah, não, quem trabalha com comportamento alimentar só passa a mão na cabeça do paciente, é só aceitação, né? Mas o Uhum. que é essa aceitação? O conceito de aceitação aí também já está errado. A É. aceitação também é você considerar as suas emoções difíceis que você Suas estabelece ali com a comida, limitações, né? suas limitações, né? Não é uma coisa assim positiva que anula a sua possibilidade de mudança, né? Não é uma negação da realidade. Então eu Uhum. vejo que muita gente acha que trabalhar com comportamento alimentar é meio que uma negação da realidade. É Uhum. só o paciente ele vai ser ali só, né? Recebido de uma maneira sem nenhum tipo de delimitação, de meta, Sim, né? Mas não é nada disso. Então esse já é um ponto muito importante para você achar, para você verificar se a pessoa realmente sabe ou não o que ela está fazendo, né? sim. E eu acho que essa coisa que você falou dos protocolos muito rígidos é a coisa do. Eu trabalho com o que eu estava falando com você antes, eu trabalho com comportamento alimentar, mas vamos fazer aqui um protocolo de jejum intermitente para dar um gás e, e depois a gente começa a mudar o seu hábito. Tipo, não, Sim, gente, essas coisas concorrem, né? Se você quiser fazer sim, jejum intermitente, você que faça, mas aí vai fazer com alguém que entende desse assunto e não que fala que entende de tudo, porque não dá, sim, né? Não cabe nem no nosso dia estudar isso tudo, concorda? sim, sim. Até pegando esse gancho, né? Outra coisa que a gente também pode aí usar para identificar facilmente quem não trabalha de fato com comportamento alimentar é aquela pessoa que chega na consulta, né? Você vai chegar na consulta dessa pessoa e ela vai focar muito exclusivamente no peso corporal. O peso é o desfecho maior buscado ali, tanto pelo profissional, né? E o profissional vai reforçar aquilo que você já trouxe, né? Então, o peso corporal pode ser algo que muda ao longo do acompanhamento, claro, né? Claro. Mas na consulta, é uma consulta que não busca como objetivo final o peso corporal. Essa Uhum. consulta com comportamento, ela está muito mais preocupada com os processos, né? Com aquela sua relação diária com a comida, os seus anseios, as suas ambiguidades, né? Suas tensões que você tem com a comida, suas facilidades, né? Então, é uma consulta que se preocupa muito mais com esses processos, com esse Sim. passinho diário, né? Em relação à alimentação, do que com esses desfechos, né? Tipo peso, E o que eu falo sempre mesmo para até meus bioquímico, sabe? pacientes, exato, de mudança de exame laboratorial, né, de uma mudança de Uhum, saúde e tal. O que eu falo muito, César, com meus pacientes, é assim, não tem problema querer emagrecer, porque também tem essa mística, né, de que,
eu não posso querer Sim. emagrecer, se eu quiser mudar meu comportamento, eu tenho que esquecer. Não, você pode querer, pode ser ainda um Uhum. objetivo, mas eu acho que é o que eu sempre falo para meus pacientes, eu não deslegitimo o seu desejo. Mas com o tempo, você vai ver que talvez até você traga o questionamento de será que eu preciso chegar naquele peso? Porque você começa a ver que muitas vezes o peso que você deseja, ele concorre com essa mudança de comportamento, porque talvez você teria que fazer uma coisa que, putz, agora está fora de questão para mim, porque eu vi que só traz Uhum. sofrimento, né? Enfim, eu Uhum. acho que tem um pouco disso também, de não achar nem que a gente não está nem aí para a questão do peso, né? E que também a gente vai ficar na noia do peso. Igual você Uhum. falou, a mente sabe, né? Tá no meio do caminho, no final das contas, assim. Super, é. Isso tem total relação com aquilo que a gente falou agora no comecinho, né? Sobre a ideia de autorregulação. O que que acontece, né? Ter essa perspectiva de focar no processo, né? É Uhum, então se abrir para a oportunidade de você ter uma experiência genuína com a comida, de modo que você perceba quais são os benefícios que ela te traz, mesmo sendo uma salada, por exemplo, sabe? uhum. Então, o que que você pode passar a notar nessa refeição que você faz agora, né? Que te gera um benefício a entrar em contato com essa refeição. Quando você passa a se preocupar mais com esses benefícios imediatos da comida, né? De uma salada, enfim, seja lá o que for aí que você tenha comido, né? Eu passo a deixar muito essas perspectivas muito futuras, que são muito abstratas, né? Eu passo a deixá-las de lado, porque elas são muito dificultadoras, né, da mudança de comportamento, porque Sim, tudo é muito sim, abstrato, distante, né? Então, sim. se eu me volto para o momento presente, eu estou fazendo isso também, eu estou ali favorecendo uma percepção de quais são os benefícios mais imediatos em relação à salada e tudo mais, coisa que o paciente em geral está completamente desconectado, né? Ele Sim, só fica focando no peso, né? Ele é, esquece o que ele está comendo. exato, exato, total. Bem, ainda falando nessa mensagem, não faça dieta, mude seu comportamento alimentar, eu acho que tem ainda, né, como eu falei, essa romantização, tipo, vou transformar essa carruagem essa abóbora em carruagem, etc. É que a gente sabe que é difícil pra caramba. Eu começo as consultas geralmente falando assim: olha, existe uma chance de você achar que isso não vai dar certo, existe uma chance de desistir, você vai Uhum, passar isso pela sua cabeça. Porque, na minha opinião, e isso é opinião mesmo, não é ciência, é muito mais fácil no sentido de prático você comer o que está escrito no papel do que ficar elucubrando sobre o que eu deveria. Porque essa filosofada toda, ela dá ela suga, ela às vezes vai em ponto que você não quer mexer. Não é fácil, uhum, não é bonitinho assim, não é bolinho, florzinha. Com o tempo vai ficar muito uhum, legal, mas no começo é bem duro. Enfim, uhum, é, e aí, muita gente, uma vez um paciente me perguntou assim, de bate pronto, eu falei isso com ele, e ele falou assim, mas você acha que é possível? E aí, enfim, eu acho que é uma pergunta muito legítima, assim, porque, igual vários pacientes me falam, eu sou assim desde que eu nasci, né? Não desde que eu nasci, mas desde muito pequeno. É possível mudar um comportamento tão antigo, um aprendizado tão enraizado, assim? E assim, uma outra pergunta, que aí é minha, mas quando você existe desaprender um comportamento, tipo, você tira um e põe outro no lugar, ou não? São vários que vão ser criados, e você vai acessar cada um em determinado momento. Entendeu a pergunta? entendi, entendi. Então Aham. tá, então ótimo. Então, Tipo, essa porque história de existe desaprender adicionar. a andar de bicicleta? Não existe. Então, existe desaprender, né? Existe subtração de comportamento, né? Tipo isso, Isso, né? Existe isso, excluir comportamento. isso que eu quero saber. Tem um autor que fala muito disso, que é o Reis, né? Ele fala isso dentro da terapia de aceitação e compromisso, né? Que é uma abordagem que é contextual, né? Então, ela lida com os contextos e que ela tem sido também aí pensada muito na área da alimentação. Mas, enfim, tem como tirar comportamento, né? Já uma resposta bate-pronto, né? Não funcionamos por subtração de comportamentos. O que que acontece? A gente pode diminuir a frequência do comportamento, a tal ponto que ele se minimize ali, né? E praticamente não seja mais notado. Mas isso não é excluir o comportamento, ele sempre vai estar ali. Se você gera de novo um contexto que remete novamente a esse comportamento, né? Essa resposta comportamental, que é o termo mais rigoroso, né? A pessoa ela pode tender a reincidir naquele comportamento. Que seria Se eu crio recompensa, né? Um termo mais assim, mais familiar. tudo, tudo. Tá. Então, aquele cenário, aquele pano de fundo, se ele for o mesmo, e se ele tiver ainda a mesma recompensa, né? A mesma consequência, vamos pensar assim que é o Uhum. termo mais geral,
eu posso fazer a pessoa retomar aquele comportamento uma vez aprendido e começar a Tá, aumentar de frequência de novo. tá. Mas se eu tiro aquele contexto, né, se eu descontextualizo aquilo que era antes, esse comportamento ele tende a diminuir de frequência. E é isso que a gente quer, né? Então, Sim. assim, é possível que as pessoas façam isso, né? Mesmo tendo esse comportamento há muito tempo, eu acho que sempre vai ser possível, mas isso vai depender de muitas coisas. Vai depender da idade da pessoa, do perfil dela, de personalidade, quais são as características de base dela, né? Ela é uma Uhum. pessoa mais rígida ou não? Ela é uma pessoa mais flexível? Como é que ela se relaciona com o mundo, né? Em relação a nível de rigidez. Tem pessoas que elas têm um nível de rigidez muito grande com o mundo, né? Que elas já aprenderam por muito tempo ser assim, e vai ser muito mais difícil. Ela tem mudanças, né, mais amplas de comportamento alimentar, no nosso caso aqui que a gente está falando. Uhum. Outras pessoas não, elas podem ser mais velhas, mas o perfil delas, a personalidade é de uma abertura muito maior. Ela é mais aberta, mais flexível. A Então ela tem mais chances de... disponibilidade para mudar também influencia, do tipo, a vontade de mudar, o desejo de mudar também influencia? Quanto mais genuíno, Sim, mais fácil é de mudar um comportamento? Entende? sim. E isso tem a ver com esse desejo, né, que você está colocando, né, nesses termos, ele é essa predisposição a mudar, sim. É a Hum, predisposição a agir, né? E isso também tem bases, tem parte de bases que são características da pessoa também. Então, é uma mistura de coisas. Lembra que eu falei que o comportamento ele é parte genético, parte de interação com o sim. mundo e a cultura? Uhum, Então, da onde saiu essa pessoa, né? Qual é a cultura dela? Qual é o histórico familiar, né? Qual é a genética dela? A gente não vai investigar a genética, mas eu só estou sim. falando que é importante a gente saber disso, né? Que é um fator também. Ou seja, aquela construção de pessoa, né, pode ter levado a uma pessoa que ela é muito rígida. Uhum, E eu tenho pessoas que são mais flexíveis. Então, assim, isso é muito variável. E isso vai ter que ser conversado abertamente com o paciente, né? Qual que é qual o tamanho do passo que ele estaria disposto a ter, a fazer, né? Essa expectativa, ela está alinhada com aquilo que ele consegue fazer atualmente ou que ele deseja fazer, né? uhum. Então, esse alinhamento de expectativa, essa pergunta que você falou que você faz no início, eu achei super bacana. Você falou, né? Eu não sei se... doutora, você me dá a garantia de que eu vou, né, atingir aquilo que eu quero, né? E você falou, né, que eu sou sincero com o paciente. Eu digo para ele Sim. que eu não posso dar essa garantia, Não. né? E a E chance de dele fato, desistir é grande. e a chance de desistir é grande, né? Sim. Mas essa nitidez, essa transparência, né? Ela é fundamental para que a gente entre em contato também com aquilo que é ruim com a gente, né? Em relação à Uhum, alimentação. uhum. E aí, só que às vezes eu não percebo isso, né? E na medida que eu me permito ter contato com isso, a minha chance de mudança já começa a aumentar. Sim, sim. Essa que é a história de estar no presente aí que eu falei, né? De identificar de maneira mais atenta a essas experiências, né? Todas em relação à comida aqui. É. Então, varia, né? Vai depender muito da personalidade da pessoa, etc. E aí, então, assim, aí só fechando essa parte, né, da resposta, então, assim, a gente não subtrai o comportamento, a gente adiciona. Nós funcionamos por adição de comportamentos. É sempre assim. É um comportamento aumentando mais frequência do que outro e esse outro vai diminuindo a Uhum, frequência. E uhum. a coisa vai se construindo assim. Qual que é a ideia? A ideia é que eu aumente o meu repertório comportamental de maneira que eu tenha tantos comportamentos que me levem a um lugar de mais benefício, né? De mais um lugar de mais benefício, né? Meu, comigo mesmo e com o ambiente, né? Uhum, Do que prejuízos. Então uhum. eu quero construir uma pessoa que ela é muito flexível e que tem uma gama importante de habilidades comportamentais. É assim que ela se torna uma pessoa mais apta a mudar de comportamento, né? Tá. E até para, eu acho que assim, igual você falou, você entra em contato. O que eu percebo, e, assim, na minha, né, na minha visão, tem algumas coisas que elas são realmente muito difíceis da pessoa mudar, e às vezes ela não consegue, mas eu acho que só o fato dela reconhecer isso já é uma mudança. Porque acho, Nossa, super. não Isso é muito é? louco. É Uhum, tipo arrumar uma cama no escuro. Você dá conta, né, uhum, assim, de dar um jeitinho ali, mas tudo que você tá no escuro, é andar no escuro numa casa, você sabe mais ou menos onde a coisa tá, mas assim, tem um risco grande de dar uma topada, você pode colocar o lençol do lado uhum, errado. Você acende a luz, você não pode fazer aquela cama de hotel, mas você faz uma cama bem feita, assim. Enfim, acho que no final das contas é isso que eu tô querendo falar, que você, às vezes, só o fato de você saber que tá ali, uhum, você já consegue fazer alguma coisa a respeito, né? É a cama no escuro. Você sabe que ela tá ali, o lençol tá ali, se arruma, alguma coisinha você consegue fazer, né? Talvez você não vai conseguir fazer uhum. ela inteira, mas igual acender uma luz, né? Com a luz acesa, enfim, Sim. né? Então, isso é muito legal isso, né? Porque é aquela coisa, às vezes o paciente ele está comendo de uma certa forma, né? Tô trazendo muito isso para comida, mas Sim, se atribui para várias situações.
mas o paciente está comendo um doce ali, né, muito corriqueiramente, de uma certa forma, às vezes de uma maneira mais rápida, né, num volume maior, com mais frequência. E é muito interessante que às vezes ele nunca percebeu isso. Ele nunca percebeu todo o cenário, né, envolvido daquele comer de doce, Sim, naquele comer de doce. Quando você traz isso à tona numa conversa de consulta, né, o paciente ele vai acender uma luzinha, tipo, opa, ué, eu não tinha reparado que todo esse encadeamento de coisas, né, tinha levado ao doce. sim, E olha que interessante, quando a gente faz isso, a gente dá para ele um caminho, é quase que um caminho mental mesmo, né? Que faz com que ele, em situações parecidas, comece a se perceber, opa, né? Eu conversei isso na consulta com o nutricionista. Olha só, parece que realmente está acontecendo de novo, né? uhum, Então, isso é estar consciente, né? Isso é estar consciente do momento presente. Isso não tem pode ter a ver com meditação, mas não necessariamente. Mas esse é um processo de você estar mais presente à sua experiência, né? sim, E a gente sabe muito claramente que é a experiência que constrói repertório, né, comportamental. sim, sim, tá. Então eu já vejo assim, quando o paciente começa a identificar coisas, né? Assim, pô, realmente, a gente tinha conversado daquela situação que eu comi mais doce e eu vi que isso apareceu de novo. Então, quando ele traz isso você já pode contar como Uma mudança, né? uma vitória, É. uma vitória bem importante. Bem, lá no livro Ciência do Comportamento Alimentar, tem um capítulo que se chama Economia Comportamental e Comportamento Alimentar, que é muito legal. Os outros autores e colaboradores falam sobre a pressão dos pares, ou seja, sobre o quão humanos são sociáveis e influenciáveis entre si, mas também sensíveis às influências dos outros. Lá, você dá o exemplo de alguém que vê um filme que tem várias pessoas sorrindo, e aí quem está assistindo sorri, mesmo se a coisa não foi engraçada, enfim. Eu vejo que muita gente começa a entrar no mundo da dieta, falar sobre dieta, ou até fazer dieta, por influência externa. E eu não estou falando de pai, mãe, de adolescente, não. Estou falando de gente adulta que às vezes chega num lugar e se acha até meio esquisito porque não faz dieta. Então, eu já atendi muita menina que está, né, virando vida adulta, assim, que todas as minhas amigas fazem dieta, eu me sinto um peixe fora d'água, e aí eu resolvi fazer, então, enfim, tem uma mãe legal, consciente, que falou, não, mas então você vai para a nutricionista certa, já que você vai fazer dieta, não vai fazer dieta maluca. Enfim, qual que é a sua opinião? Essa pressão dos pares também acontece nesse contexto? E o quanto que os perfis fitness têm importância nisso, nessa influência? Já que você estuda isso, que eu quero muito saber disso. Uhum. Se a gente fosse pensar numa dessas influências do meio em que a gente vive, né, daquela interação de vida que eu falei, né, lá no começo, uma coisa que impacta muito, assim, é um efeito que a gente nem tem noção do quão grande ele é, né? É uma força invisível mesmo, que vai mudando o comportamento. É a influência dos pares, né? A influência, na verdade, mais geral, né? A influência social, né? Uhum, Que é essa pressão por pares. A, o comportamento dos grupos, né? Ele é estudado há bastante tempo dentro da psicologia, né? Você tem a psicologia social que estuda muito isso, né? Você tem lá os estudos de conformidade do Ash, né? É um psicólogo que estuda muito a influência do grupo para o indivíduo. Então, o indivíduo ele não concorda com aquilo que está sendo dito errado, né? Um avaliado lá. Só quando ele está no meio de um monte de gente que fala o negócio errado, ele muda a opinião. Isso só precisa de mais 3 pessoas para que isso aconteça, né? Então é muito louco isso, né? Os grupos, eles exercem um efeito muito, muito impactante no nosso comportamento. A gente começou a estender isso para alimentação, né? Investigando cookies, né? Tem uns estudos muito antigos lá do NISB, assim, muito antigos mais ou menos, da década de 70 mais ou menos, né? Que aí ele avalia as pessoas comendo cookies quando elas estão em ambientes com outras pessoas comendo cookies. E elas sempre imitam. Se o grupinho come mais cookies, a pessoa aumenta a quantidade de cookies. Se o grupinho diminui a quantidade de cookies, né? O outro grupo de pessoas diminui a quantidade de cookies que está comendo. Então a influência social ela tem um impacto muito importante, sim. E ela tem sido muito estudada dentro do comportamento alimentar, né? Eu particularmente estudo isso aí desde o mestrado. E a gente vê muitas influências, né? A gente chama de norma social, esse uhum, contexto aí que estuda a influência dos grupos, né? uhum. E por que a gente come segundo os grupos? Por que isso é tão importante, né? Pensando muito na alimentação. Porque, assim, a gente vai comer mais, assim, por grupos quando eu estiver em ambientes de incerteza, né? Então, quanto mais eu estiver ali no ambiente de incerteza, mais sujeito ao grupo eu fico. E a gente, hoje em dia, está em muitos ambientes de incerteza, Sim, porque a gente tem identidades que são mais normalizadas, né, idealizadas no nosso mundo, né? Então, é uma identidade de imagem corporal, é uma identidade de forma de comer, né? De status social mesmo, né? sim.
Então, tudo isso envolve um contexto de grupos que me leva a querer ser daquele jeito. Então, eu me torno cada vez mais incerto dentro daquele cenário, né? E eu tendo a me afiliar, né? Ajustar. Sim. E isso aí a gente carrega na genética, tá? Então, não tem como a gente fugir disso. Os grupos impactam muito a gente. O ponto é a gente tentar identificar quando isso está acontecendo. E é muito o processo que a gente acabou de conversar, né? Sim. Isso, assim, na alimentação, vem muito da nossa necessidade de ter comida disponível. Então, lá, né? Milhões de anos atrás, né? O fato de eu estar em grupo, eu tenho garantia de ter comida, eu tenho garantia de comer algo que é seguro, né? Uhum. Pensando em higiene, Sim, controle sim, segurança, higiênico-sanitário, sim. segurança alimentar, né? Uhum. Então, quando eu como em grupo, eu fico menos vulnerável. Se eu como sozinho, eu estou mais vulnerável, né? A quem são os meus predadores ali. Enfim, isso são coisas que a gente foi selecionando geneticamente e a gente mantém até hoje. Por isso que o grupo impacta tanto. E para a Uhum. comida, a mesma coisa. O que a gente acha hoje em dia, né? Que comer só chia, né? Salada Frango e coisas grelhado. fitness, né? E frango grelhado, né? É aquilo que me aproxima mais daquilo que todo mundo faz, daquilo que é ideal de corpo e de forma de comer, né? Tá. Então você vai trabalhar muito com essas coisas, né? Então a comparação social é algo muito potente para fazer a gente mudar a forma como a gente come. E o Instagram é o dia inteiro, comparação, né? O Instagram, então a gente tem essa característica dos grupos que eu comentei, né? O que as redes sociais hoje fazem, né? Elas funcionam como se fosse um microfone, é um megafone. Sim, Então ela me coloca na minha cara tudo aquilo que eu sempre tive de estímulo, só que agora ela amplia muito mais, né? sim, E é um volume de informação que às vezes até a gente cognitivamente não está acostumado a lidar. sim, tá. Vocês podem fazer essa experiência, assim, fiquem um dia inteiro olhando esses perfis, né, fitness. Daqui a pouco você está até pensando em comer, né, um pouco menos do que você estava comendo antes. Né? Sim, Mesmo que você saiba você sabe de tudo, né? sim. Você sabe de tudo isso dessa conversa que a gente está falando, mas se você ficar ali o dia inteiro, né, É, daqui a pouco você está quase que sendo levado também. Então é, é é, muito sem, potente é essa. sem perceber. E em várias coisas, né? Uhum. Alimentação aqui é o caso do assunto, mas enfim, tem muitas, muitas coisas. César, estamos quase chegando no final, mas eu vou ler aqui uma frase que eu adaptei, que eu li no seu Instagram, que eu achei maravilhosa. Mas eu dei uma adaptada para falar aqui, você falava do Natal lá, né? E que Uhum. a alimentação adequada é aquela que compreende o momento com presença de comida gostosa e que dá prazer. Ela é flexível quando tem que ser e te dá autonomia de escolhas saborosas em momentos tal como uma ceia de Natal. Algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que quando a gente fala em prazer em comer, a gente não está fazendo um convite a comer com prazer demais o tempo todo. Como que você lida com isso? Você já falou um pouco, mas como que você lida com isso na sua prática clínica? Tipo, como que você explica para essa pessoa de novo que trabalhar o comportamento alimentar não é falar, fio, compra todos os ovos de Páscoa do mundo e come, porque vai acabar o mundo no ano que vem. Então vamos supor que o paciente traga assim para mim, né? A seguinte frase, né? César, mas você está falando para mim dessas coisas, mas eu fico com muito receio de quando você fala para mim que eu não preciso ter essas regras para comer, né? Necessariamente, né? Um plano alimentar, eu fico com muito receio de comer demais, enfim, de não saber a quantidade que eu quero comer, e aí vou acabar exagerando lá no ovo de Páscoa, né? O que eu poderia, como nutricionista, responder para isso, né? Para essa situação? Então, eu poderia falar para ele o seguinte, né? Ó, eu vejo que você tem uma questão muito grande, né? Com as quantidades e com as regras, né? Provavelmente as regras já estiveram muito presentes na sua rotina e alimentar, inclusive. Só que qual que é o ponto, né? O convite que a gente faz para vocês, quando a gente está fazendo esse tipo de proposta, né? É, na verdade, para que vocês tenham mais a oportunidade de entrar em contato com um processo decisório de vocês que vocês nunca conseguiram, com um processo de autonomia que vocês nunca conseguiram. E qual é a nossa proposta aqui? Qual que é a nossa ideia? A ideia é que vocês possam, né, dando um passo para trás, identificar quando que de fato eu estou comendo, né, por conta de alguma emoção ou se eu estou racionalizando demais a alimentação. Mas quando que eu vou ter essa possibilidade, né, de fazer isso? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Só quando eu tiver a possibilidade de ter a experiência, né? Sem experiência, eu não consigo gerar autonomia, né? Eu não Uhum, consigo saber quando eu estou comendo muito por emoção ou quando eu estou racionalizando demais. Se você não se der essa oportunidade de ter a experiência, você vai ficar de novo fadado a seguir as regras, ou seja, você vai ficar passivo, mais uma vez, sem autonomia. uhum, Então, assim, a ideia é que você se permita
no sentido de se permitir perceber o que você está sentindo ou o que você está pensando, né? Não é se permitir no sentido de comer o quanto você quiser, né? Sim. E essa permissão para você entrar em contato com as suas angústias em relação ao que você está comendo, né? Ela é muito fundamental para que você comece a ter autonomia, comece a se perceber, né? Que é uma Sim. coisa que hoje as pessoas estão tão desconectadas, né? O medo de engordar, eu acho que é uma coisa que breca muito, esse teste, né? Vamos dizer assim, essa Breca. permissão de Uhum, falar assim, putz, eu vou tentar aqui comer em paz, comer sem ficar pensando muito. Pode ser que dê errado também, e eu coma tudo, enfim, né? uhum. A gente tem, são testes, eu sempre falo com os pacientes, de novo, eu não posso garantir que vai dar certo de cara, é um treino. Mas o que eu vejo, assim, que eu acho que o maior do medo não é o medo do exagero, não é o medo da compulsão, não é o medo de comer muito, é o medo de engordar, é sempre o medo de Uhum. engordar, né? E o que eu sempre falo, mas espera aí, até hoje, até o que você fez chegando aqui, você não estava com você tinha sempre esse medo, mas não era, né? Não era por isso que você não estava fazendo. Por que que agora virou? Então é muito doido, né? Uhum. Eu acho que para a pessoa também trabalhar isso, não é que ela tem que abrir mão da vontade de perda de peso, mas ela tem que entender também que você tem que deixar um pouco de lado ali, um pouco silenciado, porque senão nada anda, né? Sim, e inclusive isso que você falou é muito legal, que é um exercício que a gente pode fazer com o paciente, né? Então é muito comum que a gente tenha histórico de pacientes que cheguem com a gente, que já passaram com outros nutricionistas e já fizeram muitas dietas, né? Sim, Então, até assim, a ideia de reflexão que a gente pode trabalhar com o paciente é a seguinte, né? Olha só, você veio aqui, a gente está conversando, né, sobre essas possibilidades. Se a gente fosse voltar, né, ali para as práticas que você fazia antes, por que que elas seriam agora aqui com a gente, né, efetivas, sendo que elas não foram ao longo desse tempo todo? E você está aqui conversando comigo agora, né? sim, Então, assim, a gente poderia trazer isso para o paciente para que ele refletisse mesmo e pensasse um pouco mais nessa maneira alternativa, né, de entender esse processo, né? sim, Senão a gente sim. vai reincidir no mesmo problema, né? É, Ele ficar de novo sem autonomia e preso às regras. Isso não é exato. sustentável, né? E vivendo com medo, né? Constante, que é Vivendo com medo, é. horrível isso. É um estresse, né? Outro fator estressor. E para tudo é ruim, né? Sim, é. Será que seria possível ele viver uma vida plena como ele quer, né? Com esse medo em relação a comer certas coisas, e engordar o tempo todo, né? Como é que É, ele tem como é que ele percebe isso, né? sim, Pensando em sustentabilidade ou não na vida dele. sim, Então são perguntas que a gente vai fazendo com o paciente, que às vezes a gente vai ali acessar coisas que são mais desconfortáveis, né? sim. Mas esse é o momento que eu te falei que às vezes a gente precisa também entrar em contato. E não precisa ter resposta. A gente pode deixar a coisa assim só, sabe, na reflexão. Só Isso aí mexer pode ser ali. trabalhado em outros, a gente vai trabalhando em outros momentos. Mas só o Tá, fato de mexer, a pessoa já começa, opa, acende uma luzinha, né? tá, Ela tá. já começa a pensar mais naquilo. Bem, e aí, a última coisa que eu tenho que falar, porque deve estar todo mundo, quem chegou até aqui no final, deve estar pensando, mas você é nutricionista, você é psicólogo? Esses dias a Carol Costa colocou isso lá no Instagram Tava só dela. esperando. Eu acho até que tem essa discussão, né, se nutrição deve ser uma ciências humanas ou biológicas, ou até, nem sei se também tem que ter uma escolha, né, mas enfim. Eu acho importante lembrar para quem está ouvindo que o nutricionista entender mais sobre o comportamento é muito importante, mas também não vale de nada se ele não souber de nutrição, né? Enfim. E que tem Uhum, coisas que a gente não mexe, né? Que aí a gente passa a bola para os colegas da psicologia, enfim. Qual que é a sua opinião como docente? Porque você acha que isso vai mudar com o tempo nas graduações? Você acha que isso já está mudando? Você acha que uhum. existe a possibilidade da nutrição um dia ser encarada como uma coisa biológica e de ciências humanas, de antropologia, de sociologia, de filosofia, enfim? Qual que é a sua Uhum. opinião como estudioso, como cientista da coisa? Eu, assim, do ponto de vista de área, né, eu acho que a nutrição ela vai caminhar, assim, para uma alocação num lugar multidisciplinar, né? Então, não vai nem ser só a nutrição e a psicologia e a biologia, mas vai ser multidisciplinar, vai ser bem essa definição, né? Uhum, Porque a nutrição, o fato de comer, né, quando a gente come, a gente está passando por um processo que é multidisciplinar. sim, Então, eu estou falando de biologia, estou falando de interação, que vai considerar relações tanto interpessoais como com a comida, né? E a gente depois vai responder a segunda parte da pergunta nesse sentido. Que mais? Aspectos culturais que explicam aquela forma de comer. Então, como é que eu vou, né, me propor a lidar com a alimentação das pessoas se eu não considero minimamente a participação dessas áreas, né? sim, Então, eu acho sim que a nossa área ela vai, com o tempo, tender muito mais a uma classificação multidisciplinar do que
do que só biológico, né? Mas eu acho que isso ainda é muito moderninho, acho que vai demorar um pouco. Então, nós somos super de vanguarda. Sim, sim, eu acho. Quem olha para a coisa de maneira mais ampla é muito de vanguarda, né? Sim. Mas quando a gente olha para os nossos conselhos, né, os conselhos não, o CFN, na verdade, o Sim. Conselho Federal e o Combran, por exemplo, a gente vê que eles já têm trazido muitas temáticas, né, muito nesse Uhum, sentido mais multidisciplinar. Então, acho uhum. que existe sim uma tendência. E até porque o que eu sempre falo também é que quando as pessoas me perguntam com o que você trabalha, antes né, você falava, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar. Agora eu falo assim, eu trabalho com nutrição e alimentação, porque Uhum, são coisas, no meu ponto de vista, complementares, porém distintas, né? Assim, uhum, eu não trabalho só com nutrição, eu trabalho com alimentação, e existe uma uhum. diferença, né? Uma diferença que eu digo, não dá Não, para mas falar assim que eu existe. só trabalho com É, nutrição, e nada contra quem trabalha aham. só com nutrição, mas eu, Marina, acho que quando a gente trabalha com comportamento, a gente está trabalhando com alimentação, muito mais com alimentação do que com nutrição, né? Eu acho, a alimentação é isso, né? É tudo isso que a gente está conversando, né? É o impacto cultural, social, né? Psicológico na hora de fazer a escolha Político, né? alimentar, político, Então, assim, é muito difícil. E aí você tinha perguntado até onde que a gente vai, né? E essa pergunta, assim, eu respondo milhões de vezes, né? Dos alunos, enfim, sempre aparece essa pergunta, né? Eu acho até divertido responder. Essa ideia, né, de até onde a gente pode atuar, né? Eu vejo, assim, com muita clareza na seguinte situação. Quando eu penso na atuação do psicólogo, ele vai trabalhar muito com as relações interpessoais do indivíduo e Uhum, aquelas relações interpessoais que impactam a vida dele, né? Subjetiva, enfim, as relações que ele tem subjetivas, etc. Quando a gente fala do nutricionista, então, em todos os momentos que a gente conversou aqui, a gente está falando de uma interação entre indivíduo e comida. uhum, Então, eu não estou falando, por exemplo, né, de uma dificuldade, de uma tensão, de uma ambivalência que o indivíduo ele tem na relação dele, por exemplo, com o companheiro, com a companheira, com os pais. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma relação que ele tem conturbada, né, que pode prever tensões, ambiguidades e tudo mais, com a comida, com a uhum, comida em si. uhum, Quais são os pensamentos e o que é fato ou não desses pensamentos naquela relação que ele tem com a comida? uhum. Então, onde a gente ali se estender a conversa na comida, né, a gente pode atuar. Então, para mim é muito clara essa delimitação, né? Ah, mas tem coisas ali das relações que o paciente estabelece com o ambiente que impactam a comida, mas são repercussões de relações interpessoais, né? Se isso for muito forte dentro da relação dele com a comida, é claro que a gente não vai atuar, né, Sim, dentro desse escopo uhum, interpessoal. Ele vai sim, precisar de um auxílio paralelo, né? Ali com um sim, psicólogo, sim, enfim, dependendo do caso com um psiquiatra, né? sim, Então a gente tem que fazer essa leitura de até onde a gente está conversando. Onde tiver comida, a gente pode atuar nesse sentido, sim. né? E só o fato de entender que as relações interpessoais afetam a comida, a maneira como ele come, isso já é um Exato. diferencial na É, consulta. e eu acho que a comida é a ponta do iceberg para muitos casos, né? Às vezes a pessoa Uhum, descobre incômodos da vida que ela vai tratar lá na terapia, através da nutrição né, e uhum, da relação dela com a comida, porque eu acho que tem duas vias. Uma, a pessoa melhora aquele comportamento, mas aquela angústia, aquele vazio, aquela tensão continua, e aí ela vê que, putz, não era comida, é essa outra coisa aqui. Então, tchau, Nutri, vou lá, né? Não precisa escolher entre um e outro, mas é meio que isso. Agora, essa parte aqui eu uhum, vou ter que lidar com o terapeuta. E eu acho que é a parte de descobrir enquanto está mexendo na alimentação, né? Não necessariamente você vai mudar o comportamento, mas sabe, nossa, toda vez que eu fico estressada, brigo com a minha mãe, eu como. Putz, eu não vou falar para você parar de brigar com sua mãe, né? Eu vou uhum, tentar uhum, manejar a sua relação com a comida. Por que tem que ser desse jeito para comer? Enfim, a pessoa, a parte da briga dela com a mãe dela é com a terapia, não é comigo, né? É uhum, meio que isso uhum. que você está falando, né? É totalmente isso, totalmente. E aí, quando eu ajudei ela a identificar esse ciclo, né, de estímulo, resposta, consequência, que a gente tinha acabado de falar, né, Uhum, o que acontece? Ela vai acender essa luzinha de que esse cenário levou ela a comer daquela forma. Opa, né, como você falou, é isso que está fazendo eu comer dessa forma toda vez. Mas isso vem muito de uma relação que eu tenho lá com a minha mãe, né, que precisa ser trabalhada. Então, aí, quando isso foi possível de se identificar, ela tem a possibilidade de escolher um acompanhamento com um psicólogo. Isso não sim. teria acontecido de repente se ela não tivesse chegado nesse ponto da conversa, né, em relação à alimentação. E aí Exato. que a gente não atua mais, né? Se for essa relação Sim, interpessoal, ela precisa do psicólogo. sim, perfeito.
Bem, César, quero te agradecer muito. Adorei. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, assim. Fiquei super animada. Foi melhor do que eu esperava, na verdade. Ah, que bom, que ótimo. Muito legal mesmo, de verdade. Muito obrigada. Espero que a gente converse. Quem sabe qualquer dia a gente marca para falar daquele outro assunto que eu não vou contar, vou deixar em suspense, que eu falei lá antes de começar a gravar. Bem, como todo final do episódio eu gosto de fazer, é deixar algumas recomendações enfim, material, pode ser livro e tal. Eu vou falar aqui o meu primeiro, e depois vou deixar para o César falar o dele. Eu vou deixar duas sugestões, uma para profissionais da área, ou curiosos, que é o livro que o César é aí autor, coautor, que é A Ciência do Comportamento Alimentar, que eu adorei. É um livro muito bom, muito completo, gostei mesmo, de verdade. Não é porque eu estou entrevistando ele aqui, gente, é porque de fato eu gostei. E para as pessoas que não querem se aprofundar tanto, né, ou até para profissionais, mas para pessoas leigas, é um livro que eu achei muito fofinho, muito legal, fofinho no sentido de achei fácil, uma leitura legal. Eu sempre falo para as pessoas que vão ter filhos, gente, leiam as coisas, porque vocês perceberam que os comportamentos que a gente aprende ao longo da vida, a gente, né, carrega muito isso. Então, quanto mais preparado a gente estiver para lidar com o comportamento dos nossos filhos, das pessoas que a gente educa melhor. E que é o livro da Bee Wilson, Bee é B-E-E, e Wilson de Wilson com W, que chama Como Aprendemos a Comer. Eu adoro esse livro, acho ele bem legal, eu sigo ela até no Instagram, ela é uma jornalista inglesa, se eu não me engano, enfim. Vale a pena, eu acho que é um livro bem bacaninha, assim. E agora eu vou deixar as dicas do César. Tem vídeos que eu gosto muito, assim, que englobam de uma maneira interessante essas definições, essas conversas que a gente foi estabelecendo aí, né? Para quem tiver curiosidade, tem alguns vídeos do TED Talks que eu acho muito legais. Então, tem um vídeo do Judson Brewer, o nome dele, né? Que é uma forma simples de quebrar um mau hábito. Ele fala de vários aspectos da alimentação e do comportamento que são muito ligados com isso que a gente conversou aqui hoje. Então, o nome do vídeo é Uma Forma Simples de Quebrar um Mau Hábito. Se você jogarem no YouTube, né? Se você jogarem no Google, aliás, né? E colocarem TED, tá? T-E-D, vocês vão encontrar o vídeo. Ele vai puxar rapidinho, porque é um vídeo que viralizou bastante. Tá, eu vou deixar na descrição também, para quem quiser procurar. Legal. E aí tem um vídeo também de um neurobiólogo que é muito legal e ele fala muito dessas definições de comportamento que a gente trouxe aqui, que é o Robert Sapolsky. O nome do vídeo é A Biologia do Melhor e do Pior de Nós Mesmos. Também tem no TED e no YouTube, né? Quem quiser procurar um pouco mais e saber desse vídeo, é muito legal. E aí de livro diferente, né, que eu indico, que aí é muito interessante para quem gostar de comportamento, é muito legal o livro Sobre Comer Emocional, né? Que é um livro chamado Para o Comer Emocional e Compulsivo, que é um livro da Debra Saffer, né? Sim, é bom um livro mesmo. Que é para pessoas leigas também, é um livro fácil de entender, então é muito legal se você quer entender um pouco mais de comer emocional, e né? auto-aplicável, né? Assim, tipo... Auto-aplicável, Ele é muito, assim, ele tem várias discussões práticas ali, o livro. Sim. Então, esse é um livro que vale muito a pena. Tem o Sobre Comportamento Humano, né, que é o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, que inclusive a gente cita muito no livro, aí nesse capítulo de economia, né? Também é um livro que vale muito a pena. E, por fim, o Comporte-se, né, A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior, que é desse mesmo cara que eu falei antes para vocês, que é o Robert Sapolsky, que é o neurobiólogo aí. Tá. Então, essas referências aí trazem muito do que a gente falou hoje, né? Acho que é muito legal, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá, ótimo. Bem, então eu vou colocar tudo aqui na descrição, tanto aqui quanto no Instagram e no blog, enfim, vocês podem dar uma olhada. César, de novo, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência, pelo enorme roteiro que eu te mandei. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem com quem vocês acham que vão se beneficiar disso. Até mais, até a próxima, tchauzinho.